Não vou ficar tomando tempo de vocês não vieram aqui para ouvir eu falar da escola. Vou aproveitar para convidar já o Rodrigo aqui para estar conosco. Aí, ó, o Rodrigo agora já está em tela. Rodrigo, bem-vindo. Você está com o seu microfone fechado. Ah, já abriu, beleza. Agora sim, pode. Então, Está me escutando bem? Estamos te ouvindo bem. O Rodrigo está conosco. É da Pinnacle, ele vai estar falando conosco sobre estabilidade e turbidez em Hazy IPAs. Informação que o cervejeiro quase não gosta. Deixa eu só responder um negocinho para o José. Somente presencial, o híbrido não é o híbrido, José. Agora é tu, sommelier sempre é híbrido, né? São 4 semanas de aulas, segundas e quartas noturno ao vivo e sempre a cada 4 semanas um encontro presencial de um final de semana inteiro com degustações, harmonizações e todos os treinamentos sensoriais. Então, Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite. O pessoal da AB Biotech aí, parceiro, né? Sempre esteve conosco, tiveram conosco também na feira nessa edição passada, né? Muita alegria em estar com vocês juntos aí. E a gente vai deixar o espaço para que vocês possam conversar, que você possa apresentar um tema que a galera aí é apaixonada. Falar de IPA para cervejeiro é que nem dar banana para macaco, né? Então, o pessoal curte muito esse assunto. Vou deixar você à vontade, Rodrigo, bem-vindo. Fique à vontade, já vou subir a tua apresentação e já vou me retirar para que você possa aí estar conversando com a galera. Precisando de mim, estou aí nos bastidores. Valeu, boa palestra. Aqui falar sobre, que nem o Carlos falou, sobre IPA, mas talvez por uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Então, qual é o papel da levedura, da genética da levedura, do dry hop, em tempo de dry hop, em variedades, enfim. Tem bastante coisa que a gente pode falar. Acho que adequando ali a apresentação, ela deu uma desconfigurada, mas vai dar para ler tudo tranquilo. Então, começando pela agenda, né? Só para dar um pouquinho um passo a passo aí do que a gente vai conversar. Vou apresentar um pouco a Bibliotech Pinnacle para quem ainda não conhece. Vou falar brevemente sobre o conceito, tipos de turbidez. Eu acho que esses conceitos já são bem conhecidos, mas de qualquer forma vamos dar uma passada por eles. Falar sobre cepas, né? Cepas de levedura, dry hopping, como elas impactam uma coisa a outra. Falar sobre o Hazy 1, que é esse gene que foi identificado e caracterizado aqui por uma empresa irmã nossa. E, enfim, também técnicas para controlar essa turbidez aí no processo. Primeiramente, eu vou me apresentar rapidinho, aí no QR Code tem meus contatos, para quem quiser anotar, enfim, ter para eventualmente, no final da apresentação vai ter de novo. Eu sou o gerente técnico na área de cervejas para a Bibliotech, né, Pinnacle. Pinnacle é uma marca da Bibliotech, eu vou explicar um pouco melhor depois. Eu sou responsável por todo o território desde o México para baixo, né? Então todos os países da América Latina, México, Centro-América e Caribe. Eu já tenho cerca de 13, 14 anos aí no mercado cervejeiro. Eu sou graduado como mestre cervejeiro pelo Cibel, pelo Domens. Já trabalhei em algumas cervejarias aqui no Brasil conhecidas aí do pessoal, como Maniba, Imigração, Roleta Russa, Seasons. Trabalhei também por muitos anos no Chile, em cervejarias como a Loa, La Montanha, passei um tempo no Equador também na Latitude Zero. Então, a maior parte da minha trajetória foi em cervejarias e faz 1 ano e meio eu estou, né, com a Pinnacle e a Bibliotech, que é uma empresa global. A gente está atuando hoje no mundo inteiro. A gente tem escritórios no mundo inteiro. Tem plantas de produção de levedura no mundo inteiro também, nem todas produzem levedura cervejeira. Na verdade, a gente só tem uma planta que produz levedura cervejeira, que está em Hull, na Inglaterra. A gente tem centros de investigação, centros de aplicação, separo ao redor do mundo aqui. São 3 centros de investigação, pesquisa e desenvolvimento, que está em St. Louis, em Etten-Leur, na Holanda, em Sydney, na Austrália. E também agora se somou, faz 1 ano e pouquinho, também a Omega East Labs, como um centro de pesquisa e desenvolvimento. Eles fazem produção de leveduras líquidas de vanguarda, né, bastante
levedura com edição genética, então tem muita coisa que o pessoal já deve ter ouvido falar, leveduras tiolizadas, leveduras que não produzem diacetil, leveduras que são, né, editados, por exemplo, o gene de fenólico, então uma cepa de trigo sem a característica fenólica, de trigo, então POF negativo, que pode produzir cervejas superfrutadas, né, mas sem essa questão, né, do cravo, né, enfim, pimenta branca, que pode trazer o fenólico, né. O pessoal está fazendo muitas, digamos, milkshake IPAs com esses tipos de levedura. Então, muita coisa bem inovadora. E esse é um pouco o resumo da nossa atuação, né, um pouco da minha atuação, da nossa atuação. A Pinnacle hoje, né, contém um portfólio relativamente reduzido, ele vai ser ampliado muito em breve, ainda esse ano, mas é composto por 3 cepas base, né, uma American Ale, uma English Ale, uma Pilsner. São cepas mundialmente conhecidas, né, muitos fornecedores têm alguma versão dessas cepas, assim como uma Crisp Sour, que é a La Chance termotolerância, essas leveduras muito especiais que conseguem produzir ácido lático e álcool né, no mesmo processo, né, são 2 subprodutos do seu metabolismo, não são micro-organismos diferentes, não são fermentações mistas, né, então é muito interessante, é uma cepa única, também patenteada pela gente, e uma cepa para a produção de cerveja sem álcool, também uma cepa única, Saccharomyces cerevisiae, que não é fenólica, maltose negativo, e também patenteada, única no segmento, não é híbrida, foi selecionada através de seleção de cepas mesmo, né, através de screening, né, digamos assim. E por último, um nutriente, a base de levedura inativada, também enriquecida em zinco, então o pessoal aí que está reutilizando levedura é fundamental suplementar com alguma fonte de zinco, e esse tipo de produto é de fácil uso, né, na sala de braçagem e tudo mais, mas acho que todo mundo já sabe mais ou menos isso, né? Eu vou tentei ser breve, digamos, na parte introdutória, porque acho que a gente está aqui para falar de outra coisa, mas essa é a Pinnacle, essa é a Bibliotec, né? Pinnacle é a marca da Bibliotec, a Bibliotec atua em muitos segmentos, destilados, vinhos, enfim, então, para vocês terem um pouco a ideia da nossa atuação. O trabalho que eu vou apresentar hoje aqui, essa estabilidade da turbidez, né, em Hazy IPAs, esse é um trabalho que eu vou apresentar, não é um trabalho da minha autoria, né, é um trabalho que foi desenvolvido pela equipe da Omega East Labs, principalmente encabeçado pela doutora Laura Burns, ela é a nossa líder global de tecnologia e técnica, né, líder técnica global de tecnologia, um posto bem pomposo, e também diretora de pesquisa e desenvolvimento da Omega East Labs. Então, ela desenvolveu junto com a sua equipe toda essa pesquisa, né, a gente está dando aqui os créditos adequados para eles, para também explicar um pouquinho de por que tudo isso, a ideia daqui é dar ferramentas para todo mundo que tá nos assistindo, de poder aplicar amanhã mesmo, né? São conhecimentos muito práticos, eu vou falar da ciência por trás do que a gente está falando, mas são conhecimentos muito práticos que podem ser, digamos, aplicados amanhã mesmo e com resultados imediatos, digamos assim. Então, Omega East Labs, para quem não conhece, né, eu falei um pouquinho da Pinnacle, porque é quem eu estou representando hoje, principalmente, mas a Omega East Labs é uma empresa de levedura líquida, de alta qualidade, pronta para uso, uma equipe de microbiologistas, cervejeiros caseiros, profissionais, entusiastas da cerveja artesanal, que se propuseram a tornar a produção de cerveja mais fácil e melhor para todos. Então, eles têm uma gama de cepas muito grande, e muitas dessas cepas são, né, geneticamente editadas, e um pouco da filosofia deles e da nossa filosofia é que, mais que levedura, a gente tenta vender noites tranquilas, né? O pessoal poder fermentar, saber que está tudo certo, que não precisa se preocupar, que do nosso lado a gente garante aí um bom braço técnico, bons produtos para o cervejeiro poder fazer todo o outro com tranquilidade. Todo esse monte de outras atividades que a gente sabe muito bem, principalmente limpar, né? Sem se preocupar com a parte de fermentação e leveduras. Então, indo um pouco mais para o básico, né, o que é a turbidez, né, uma definição para a gente ter referência, ela é a medida da quantidade de partículas suspensas em um líquido, que afeta a sua clareza. Então, essas partículas podem ser sedimentos, micro-organismos, matéria orgânica, inorgânica.
Então, pensando, digamos, em água, matéria orgânica pode ser barro, por exemplo, pode ser micro-organismos, assim como a cerveja, pode ser levedura, pode ser bactérias, que assim como podem ser inorgânicos, como proteínas, polifenóis, vou falar um pouco mais disso. E ela normalmente é medida em NTUs, acho que o pessoal já ouviu falar nessa sigla, e ela significa Nephelometrics Turbidity Unities, então, medidas de unidades nefelométricas, eu acredito que essa é a tradução correta. Então, é o equipamento, né, o nefelômetro é o que mede a turbidez, e para ter uma noção e também uma base dos dados que eu vou mostrar, uma Light Lager, uma American Light Lager comum, o Chopp Pilsen tradicional, clássico nosso, tem em torno de até uns 5 NTUs, que é, digamos, um dos mais baixos. Uma Pale Ale, a gente está falando de, né, aquele tom mais dourado, quase âmbar, um pouquinho alaranjado, vai aí cerca de uns 20, talvez um pouco mais. Reis IPAs, como o que vocês estão vendo na foto, por exemplo, deve estar numa marca de 200 a 400 NTUs. A gente sabe que também dentro desse segmento de cervejas turvas, tem gente que aposta e vai atrás de uma turbidez excessiva, um milkshake mesmo, quase um leite, e outras que não se importam com um pouco menos turbidez, então tem todo esse espectro, né? Isso é a graça da cerveja também. E a referência principal de turbidez, que é o leite, que pode variar de 2.000 a 4.000 NTUs, né? Então, esse, digamos, seria o espectro das referências para a gente falar, digamos, daqui para frente, para também ter essas referências nos gráficos que a gente vai apresentar. Essa turbidez pode vir de muitos lugares, e é muito importante porque ela precisa vir de muitos lugares, né? Não é um elemento que vai fazer com que a turbidez exista e se mantenha, então tem que ser considerado sempre, né, todos os elementos que vêm do malte, as proteínas, polifenóis, beta-glucanos, os polifenóis do lúpulo e também material da levedura, né? Seja a parede celular ou glicogênio, que é um sinal de estresse também, fermentativo, então tudo isso pode causar problemas ou não, né? Caso a gente queira buscar turbidez e alcance, isso não é um problema, mas caso a gente queira evitar, obviamente é um problema. Então, a turbidez ela é uma matriz, né? Não é um elemento isolado. E dentro do conceito de turbidez na cerveja, ainda indo nos conceitos mais básicos, a gente tem dois conceitos principais, né? A turbidez biológica e a não biológica. Então, biológica, a gente está falando tudo que é orgânico, então, no caso da cerveja, limitado mais à levedura em suspensão e também contaminações, outros micro-organismos, né? Esse já é um dos sinais por exemplo, de perda de qualidade numa cerveja filtrada, é justamente a turbidez depois de um tempo que pode ser desenvolvida por uma contaminação, ou, se a gente está falando de uma turbidez não biológica, pode ser algum outro problema, digamos, de coloides, né? Então, aquela estabilidade coloidal já muito estudada, muito publicada, é um exemplo de uma turbidez não biológica, que é definida por esses materiais, esses compostos inorgânicos, então pode ser essa ligação proteína-polifenol, que é a mais conhecida, talvez, algum mineral em excesso, amido, né? A turbidez por amido é algo que também pode acontecer se na sala de braçagem não foi feita a conversão correta até o final, isso pode ser um problema. Nos primórdios das reis IPAs, neipas e tudo mais, existiam contos, pessoas que falavam que faziam cervejas e no fim, na fervura, jogavam algum tipo de farinha ou de amido justamente para ter essa estabilidade, essa turbidez que vinha do amido, enfim. Não sei se era a melhor solução, mas tudo isso pode ser e pode fazer parte desses elementos que podem trazer turbidez para a cerveja, né? A gente está vendo uma foto aqui do lado de uma Weissbier, né, uma cerveja de trigo, comumente associada a uma turbidez biológica, por isso que decanta, né? Então, a levedura vai para o fundo, normalmente o primeiro serviço ele é bem claro, né? Se a cerveja está parada por muito tempo e tem aquela sambadinha na garrafa que dá no fim para servir e aquele material se dissipar e servir no copo bonito, como a gente está vendo ali. Então, isso é um exemplo de turbidez biológica, por exemplo.
Dentro da categoria de turbidez também tem duas outras definições que a gente pode botar. Uma está Tio Hayes, mas eu diria que é turbidez temporária e a turbidez permanente. Então, ela vai depender do tipo de interação que ela tem, são covalentes ou não covalentes. No caso do Tio Hayes, ele é muito mais frágil, ele é não covalente, então ele ocorre a temperaturas frias, mas desaparece a 20 graus, então são elementos que funcionam de uma forma, e a permanente, que são muito mais fortes, que são ligações covalentes, normalmente podem decorrer, digamos, de muito estresse também que a cerveja pode passar, né? Então, envelhecimento, esfriamento, aquecimento, normalmente isso acontece em cervejas industriais que viajam muito, né? Então, cervejas que chegam muito longe e acabam viajando por longos períodos e passando por muitas etapas, podem sofrer esse tipo de turbidez também. Então, são muitas as áreas, todas essas áreas já são relativamente bem estudadas, porém eu vou falar aqui um pouco um assunto que para mim, na época, isso faz já alguns anos, acredito que a primeira vez que tive contato com esse material foi em 2021, eu pude botar ele em prática, foi algo que resolveu alguns problemas na cervejaria que eu estava tendo de turbidez em Recife. Acho que, se não todo mundo que fez IPA ou já fez, deve ter topado em algum momento com algum problema em estabilidade de turbidez, justamente poder identificar, né? A turbidez, a estabilidade, ela pode vir de vários elementos, como a gente viu. E aqui a gente vai dar uma olhada o que significa no que é esse haze positivo, haze neutro, como o dry hop impacta nessa turbidez, o momento do dry hopping, a variedade, enfim, o que é esse tal de haze 1, que é esse gene que está por trás dessa estabilidade de turbidez a longo prazo. Bom, esse estudo, né, ele foi originado, digamos assim, ele começou um estudo que não era sobre isso, né? A Omega estava fazendo um teste para avaliar questões sensoriais, comparando, digamos, cepas diferentes. Nesse caso aqui, a British 5 é uma das cepas principais usadas para fazer hazy IPAs, e a West Coast Ale, que seria uma coisa mais American Ale, Chico, uma cepa mais de fermentação mais neutra, normalmente usada para West Coast IPAs, né? Aí tá os nomes, né? Então, nessa brincadeira, digamos assim, nesse processo, eles identificaram que, por exemplo, em alguns momentos diferentes, em algumas cepas diferentes, a turbidez variava muito, né? Então, aqui com a British 5, eles viram que, por exemplo, a amostra controle tinha uma característica, a que se fazia o dry hopping, né, no dia zero, knockout, que eles falam, né, no termo em inglês, ou dry hopping dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e por assim em diante, davam resultados diferentes, principalmente na British 5, e não, por exemplo, na West Coast Ale 1, ainda que tinha uma leve variação mais para o fim, com o double dry hopping, por exemplo, na última amostra, em geral, sempre ia clarificar, né? Sempre clarificava quando que com a British 5 não clarificava, né? Se mantinha turvo. Então, começou a se investigar todos os passos de porquê, né? Por que o dry hop afeta o nível de turbidez na cerveja final, né? Isso pode ser um estresse, isso pode ser um problema, então eles foram dando seguimento na pesquisa, porque eles acreditaram naquele momento que eles estavam, né, talvez perto de algum ahá, né, algum momento ahá, aqueles momentos que eles falam, né, de descoberta, e que no fato foi, depois eu vou comentar um pouco mais. Então, o momento do dry hopping, a seleção da cepa, foi sendo estudado, e uma dessas variabilidades, né, desculpa, me fugiu a palavra, uma dos elementos que tinham que ser estudados era se não era um estresse fermentativo, né? Então, nesse caso, eles puderam ver que a turbidez é independente da densidade da cerveja final, então não é um sinal de estresse fermentativo. Aqui dá para observar que teve um resultado que destoou um pouquinho, mas nas duas cepas que eles compararam dry hopping em tempos diferentes, a densidade final era praticamente a mesma, tirando aquele um ponto, e a turbidez nessas
cepas que são Hayes positivo variava muito, né? Então, pôde-se observar que não era uma questão, né, de estresse, não era células rompendo, liberando material interno ou outro tipo de estresse sendo gerado, porque no outro caso, ao contrário, também não teve esse tipo de estresse para não atenuar e também liberar uma turbidez não planejada, né? Da mesma forma que eles começaram a entender, testar que o momento do dry hopping também afeta. Então, o double dry hop, que muitas vezes acontece, que é feito em muitos lugares, muita gente, eles fizeram o teste, puderam notar, muita gente jogava uma pequena quantidade de dry hopping no dia zero, né, junto com o inóculo da levedura, muito cedo, para justamente incentivar a biotransformação, né? Esse é um termo e um processo muito usado nesse tipo de cerveja, né? Só que por alguma razão que a gente ainda não sabe explicar o porquê, essa adição muito cedo no nocaute faz com que esse efeito de estabilidade da turbidez não aconteça. Então, é algo muito interessante. Então, quando eles fizeram os testes só no nocaute, só no dia 7, e um quarto do dry hop no nocaute depois no dia 7, eles viram que tinha uma diferença. E esse efeito do dry hopping no nocaute tinha esse resultado de diminuição na turbidez final da cerveja. Então, aqui no gráfico à direita dá para ver bem que essa diferença é bem significativa. A gente está falando ali na linha dos 10 NTUs, comparado com o gráfico que está ali sobre os 200 praticamente, né? Então, é um resultado significativamente representativo. E, com tudo isso em mãos, eles perguntaram, bom, então, com uma levedura Hayes positivo, eu consigo fazer só adaptando o meu esquema de dry hopping, uma New England IPA ou uma Hazy IPA, sem ser hazy, né? Eu consigo fazer uma NEIPA brilhante com a adição de uma pequena quantidade de lúpulo no nocaute. Enfim, aqui estão os detalhes da receita, o que foi feito, uma receita bem padrão, de 100% malte de 2 fileiras, 16,7 plato, com a levedura essa British 5, que é uma das principais deles, para fazer Hazy IPAs, fermentação 21 graus, pitch rate, aqui tem todas os dados da receita, foram o mesmo mosto e diferentes processos, e no fim eles se deram conta que sim, na foto dá para ver muito claro que só o fato de jogar um pouco de dry hopping no primeiro dia, no nocaute, já faz com que esse efeito de estabilização que a levedura tem na turbidez seja eliminado, digamos assim, ou esse efeito não aconteça, ou algo inibe a ação da levedura, digamos assim, na estabilização dessa turbidez, né? Então, por que eu falo muito de estabilização? Porque é necessário a questão do lúpulo, né? A levedura, por si só, ela não vai liberar a turbidez na cerveja, assim, essa turbidez que vai ficar estável. Ela precisa desses elementos de turbidez, depois eu vou especificar um pouquinho mais, para se manter, né, para estar estável e não decantar, não sair de suspensão, digamos assim. Então, por isso que eu falo muito no efeito estabilizante, né? A levedura aqui e o gene, depois que vai ser mencionado, serve como esse agente, e nas diferenças de resultado, a gente está falando de 34 NTUs para 487, né? Então, é uma diferença também gritante, assim, não deixou dúvidas de que esse efeito era real e verdadeiro. E, claro, né, isso não foram feitos de maneira isolada, foram testes e teste para comprovar, e com muitos testes, né, método científico foi usado, obviamente, eles conseguiram chegar nessas conclusões, né? Dentro de tudo isso, né, a Laura, que é uma cientista muito diferenciada, ela é incrível, ela tem uma cabeça de levedura, digamos assim, ela começou a pensar o que poderia ser, né, o que está afetando, o que é uma questão do lúpulo, o que é, e como ela
já tinha entrado em contato com alguns artigos científicos que falavam sobre a questão de manoproteínas, que poderiam afetar na estabilidade, né, de coloidal ou turbidez, algumas coisinhas ela foi pegando, ela começou a estudar um pouquinho mais, ou se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Enfim, fizeram toda a pesquisa que eu vou apresentar agora. Eu não vou me aprofundar na genética. Por um lado, minha especialidade não é genética, eu não sou geneticista, eu não poderia explicar na mesma categoria e com a mesma profundidade que esse tema pode ter. O que eu posso dizer é que a Laura Burns vai vir ano que vem aqui para o Brasil para falar um pouco mais sobre isso e algumas outras coisas, então também fiquem aí ligados em eventos e coisas que a gente vai estar divulgando para ver e também escutar a palavra direto de quem desenvolveu tudo isso. Mas eu vou dar um geralzão sobre o caminho, sem entrar em detalhes, para entender qual foi um passo a passo de poder dizer, bom, a genética sim importa, é um fator genético no caso, né? Esse é o artigo publicado por eles, então, Identification of East Manoprotein Gene Hazy-1 as a Key Genetic Determinant for Yeast-Derived Hazing Beer. Então, esse é o título, para quem quiser procurar depois, qualquer coisa também entre em contato comigo, a gente pode passar as informações. Também tem na página deles, depois eu vou falar um pouco melhor, onde buscar mais recursos, né, sobre esse tema, tudo em inglês, infelizmente, porém, quem sabe falar, quem consegue ler, ou enfim, hoje com recursos de tradução, dá para entender bastante aí o que sai nesses canais, tá? Então, a forma que eles começaram a buscar e identificar esse gene começou por um processo de hibridização, né? O processo de hibridização, como é que eu posso dizer? Ele é um processo onde se faz a fusão de genes de dois micro-organismos e vai se misturando e você vai retirando, digamos assim, ou vai inserindo por seleção certas características. Então, esse tipo de ação é muito comum, por exemplo, com raças de cachorro. Então, existem muitas raças que são híbridas, essas raças, por exemplo, pugs, essas raças bulldogs franceses, são raças que são híbridas, vão cruzando um tipo de pai com um tipo de mãe, digamos assim, raças e vão indo, muito se faz para pegar certas características. Então, aqui, como eles estavam focando na questão genética da turbidez, eles conseguiram fazer duas cruzas com a Hazy positiva a 0,11, que é a BT5, e uma Hazy neutra, que é uma levedura de vinho, fazendo essas cruzes até chegar no ponto da 7ª cruza, que eles conseguiram identificar de forma isogênica esses espaços, essas áreas onde se expressam esses genes, né? E aqui, desculpa, pessoal que é da área, eu posso estar falando em termos um pouco errados, mas, enfim, eu só estou tentando simplificar de um jeito que seja fácil de entender. Esses são temas, assim, bem complexos, né? Então, aqui desconfigurou um pouco. Através de leitura, né, de sequenciamento genético, eles também conseguiram identificar, depois de fazer esse trabalho, as regiões, né? Então, certas regiões do material genético da levedura continham certas expansões, e essas expansões eram relativo ao Hazy1, né, a esse gene que tem esse papel de estabilizar a turbidez nas cervejas. Então, eles conseguiram mapear todas as cepas que eles têm, identificando nessas regiões a expressão genética desse gene, e conseguiram identificar para ver, bom, essa tem essas expansões aqui, então elas vão, tudo indica que elas são Hazy positivo, e as que não têm indicam que elas são Hazy neutro, digamos assim. Então, aqui, algumas que eles selecionaram, a 77, a 9, a 1, a 11, e conseguiram medir, fazer cervejas, né, fazer algumas fermentações com dry hopping, todo o processo, identificar que, de fato, conseguia replicar essa leitura com o resultado final da cerveja, né? Então,
De novo, peço desculpa se eu falei alguma besteira o pessoal da área ali, que eu expliquei de uma forma torta. Espero que tenha sido clara a forma como eles chegaram, pelo menos como eles identificaram, como eles chegaram lá, e sendo tudo isso um fato, né, a gente presume, digamos assim, eles descobrindo, identificando essa região, conseguindo isolar, fazer os testes, eles são muito conhecidos, especializados em edição genética, né? Então, se eles conseguiram identificar a área, a região onde está localizado esse gene, eles também conseguem editar e tirar esse gene, né? Então, aqui, através da tecnologia CRISPR-Cas9, eles selecionaram várias cepas deles, né? 4 cepas para ser mais específicos, editaram, ou seja, tiraram essa característica genética. Essa é uma modificação genética caracterizada como cisgênica, não é um transgênico, porque você não está introduzindo nenhum tipo de material genético de outros micro-organismos. Então, ao fazer isso, eles falaram, bom, se eu tiro essa área, essa região, se eu elimino esse gene dessa levedura, e eu fazer 2 fermentações com essa mesma cepa, uma editada e uma original, deveriam dar resultados diferentes, e de fato deu, né? Aqui tem uma comparação, esse gráfico aqui na direita, então as 4 barras iniciais são medidas de NTU de cervejas feitas com essas cepas, e as 4 barras da direita, né, de mais à direita, são as mesmas cepas editadas, então OIL 004 e OIL 004 com o Resume editado, então, e assim por diante. Eles viram que, de fato, é uma diferença gritante. Então, a gente está falando de NTUs abaixo de 100, ou na casa dos 100, com o gene editado, versus nenhum abaixo de 100, como só a primeira 004 e os outros acima de 400. Então, ali tem uma fotinho, digamos, o resultado prático do experimento, né? Foram, de fato, cervejas que foram feitas para chegar nisso. Então, aqui já não tinha dúvida, né? Isso tudo eles puderam comprovar, eles fizeram todo esse trabalho, publicaram, e dentro dessa publicação e todo esse trabalho, eles começaram a fazer também algumas parcerias e comprovar na vida real, digamos assim, cervejarias, esse tipo de coisa, né? Eles têm uma parceria muito longa com a Green Artisanal Ales, não sei se o pessoal conhece, mas é uma cervejaria bem famosa, bem hypada, digamos, lá dos Estados Unidos. Eles fazem muitas cervejas, né, do estilo Hazy IPA, e eles começaram a observar que, com o tempo, eles estavam começando a ter problemas com turbidez, né? Então, depois de reutilizar muitas vezes, a gente sempre fala, a gente do lado da levedura, agora, né, agora que eu estou desse lado, a gente fala muito, mas quando eu estava nas cervejarias, eu seguia mais ou menos a mesma filosofia que, né, dá para reutilizar a levedura muitas vezes, mas dependendo das práticas, dependendo do controle, dependendo de tudo que você faz e das capacidades técnicas, tecnológicas e processuais que tem cada cervejaria, essa reutilização com o tempo pode trazer alguns malefícios, né? Não só benefícios econômicos, de performance também. O peso de levedura não é só por dinheiro, né? A performance também tem algumas vantagens. Mas depois deles de utilizarem muitas vezes, eles começaram a entender que tiveram esse problema, e junto da Omega começaram a fazer leituras, né, da cepa original, que eles tinham uma cepa, digamos, de banco original, com a cepa da Omega, com a cepa deles ao longo do tempo, eles viram que essas expansões começaram a mudar. Então, eles começaram a reutilizar a levedura, e nesse processo de reutilização, provavelmente ao longo foram selecionando algumas das cepas, digamos, a ponto de que foi mutando, né? E já perdeu a capacidade de manter essa característica. Isso é conhecido, não é novidade, né? A gente fala, né? Depende, por isso tem um ponto ótimo de colheita da levedura no tanque, aquela coisa do meio do cone e tudo mais, que você pega muito de baixo, vai ser muita levedura morta, levedura muito floculante, isso pode ter um problema lá no futuro, também levedura muito de cima, levedura muito nossa, pouco floculante, enfim, se você vai fazendo essa reutilização de áreas específicas do cone ou de momentos, você pode estar selecionando cepas com características diferentes, e cada geração que passa, elas vão tendo pequenas mutações. Isso é normal, por isso que a cada X tempos, que cada um
define dentro dos seus processos, tecnologias e capacidades, é importante você ter um restart, né? Um voltar a cepa-mãe para conseguir manter as características da cerveja e não ter uma levedura totalmente diferente da tua original ali dando volta. De novo, isso não vai acontecer em 3 ou 4 gerações, mas pode acontecer ao longo de várias gerações, né? Enfim. Então, eles conseguiram identificar, conseguiram ver, enfim, aqui tem no final a pergunta, quais condições fazem com que se selecione essas mudanças no RAISE 1? A gente não sabe explicar, mas depois tem uma teoria que está no slide que eles mesmos desenvolveram, mas apenas uma teoria. Depois a gente comenta de volta. Pois bem, uma pergunta que acho que todo mundo se faz em algum momento sobre a parte de turbidez, né? Se ela importa, né? Uma hazy IPA tem que ser hazy para ter gosto, para ter sensação de hazy, para ter sensação de juicy, sensação essa coisa de suco de fruta tropical, a sensação em boca, que é muito importante, né? Corpo aveludado, a levedura, ou melhor, perdão, a turbidez, ela tem um papel, digamos, sensorial efetivamente real ou é algo mais visual, né? A gente sabe que sensorial não é só a cerveja na boca, ou no olfato, ou no, enfim, na parte do gole, né? A cerveja e muitas coisas, elas envolvem todos os nossos sentidos. Então, um champanhe, quando abre e faz o estouro, né? Pá, o pessoal já dá aquele ânimo, né? Alguém está comemorando, é uma ocasião feliz, ninguém estoura o champanhe, pô, tô aqui triste, pá, o champanhe. Enfim, né? Associação meio boba, talvez, mas o barulho, ele já vai dar uma primeira sensação na pessoa, até o próprio a abertura de uma latinha, né, de cerveja, pô, sexta de noite, você está passando, tá alguma coisa ali, já está calor, já está pensando que quer tomar uma cerveja, você escuta ali aquele barulho, já é a desculpa que precisa, muitas vezes, enfim. Uma cerveja bem tirada, uma espuma bonita, tudo isso afeta, a gente sabe, mas aqui a pergunta é no sentido mais das características fundamentais do juiciness, né, que se fala muito da Hazy IPA, que é esse aveludado, esse sabor tropical, tudo isso, ele precisa de turbidez para isso. E no caso, né, segundo o estudo que eles fizeram, que foram estudos, né, com metodologia, com 4 amostras, com levedura feita, 2 amostras feitas com uma levedura mãe normal e uma com o gene editado, então uma cerveja turva e outra não. Aqui tem até fotos dessas cervejas que foram feitas no estudo, com diferentes cepas, então, para falar uma que já é neutra e outra que é turva, então, para não ter, digamos, também essa associação com uma cepa específica, e no fim, né, eu não vou entrar em detalhes do teste, mas ali tem alguns comentários escritos, mas o resultado final é que, estatisticamente falando, a turbidez em si não afeta o sensorial, né? Não vai tirar as características fundamentais de uma hazy IPA, além do visual, né? Obviamente, se a gente está falando em hazy, está falando em NEIPA, que é caracterizada pela turbidez, sim, ela tem que estar, mas não necessariamente ela vai contribuir para o bem nem para o mal para a questão sensorial de experiência de gole, né? Experiência de sabor, experiência de aroma. Mas, como eu falei, né, o visual é importante. A gente está falando em juice, sucos não são clarificados, né? Você pega um suco de laranja, serve num copo, ele é turvo, né? Um suco de manga, um suco de pêssego, enfim, todos são turvos, então também tem esse joguinho, essa coisa que acho que é importante para o estilo. E, como eu comentei, né, respondendo a mesma pergunta que foi feita anteriormente, né, como é que aconteceu essa evolução, porque, enfim, isso aqui, o que está escrito nesse slide, não são respostas, né, que foram dadas a partir do estudo, são apenas teorias, né, são questões que eles, através de muito conhecimento, obviamente, puderam, digamos, elaborar, né, digamos assim.
Então, como o Reis 1 é uma manoproteína que é altamente glicolizada, essas expansões podem ter mudado na superfície da célula para promover uma maior flutuação. Então, essas manoproteínas, elas estão localizadas, em geral, na parede celular, né? Por isso que fala em expansão e flutuação. Essa parede celular, ela expande, ela tem uma tendência de flutuar, ou pode ter essa tendência de flutuar, e como muitas dessas cepas são inglesas, né? Essas se presume certas coisas aqui, a gente tem que fazer certas presunções, digamos assim. British 5, London Ale, tudo vai para um lado disso. Linhagens inglesas lá era muito comum o top crop, né? Então, o recolhimento, a colheita, ou enfim, o harvest da levedura pelo topo, né? Tinha até sistemas de top cropping na Inglaterra, sistemas de produção, o pessoal que já fez curso aí de cerveja na escola superior aqui de cerveja de malte ou em outras instituições, seguramente deve ter estudado esses sistemas clássicos de fermentação, diferentes tipos de fermentador. Então, é uma das teorias, assim como o cone harvesting, né? Então, a colheita do cone pode ter selecionado leveduras com outro tipo de genes, né? Os flow genes que eles falam aqui são mais floculantes, ao mesmo tempo que depois a gente vai ver que floculação não necessariamente tem correlação com essa turbidez, mas, enfim, são teorias que, se são de fato verdade ou não, ainda precisamos estudar mais para saber. Então, essas foram algumas hipóteses que foram levantadas de porquê. E a gente cai direto nesse assunto que estão falando em turbidez, que pode ser que seja uma hipótese, mas não necessariamente, porque agora a gente vai entrar mais em questão de conselhos, né, que eles conseguiram observar nessas produções, nesses estudos, através também de muita experiência nos Estados Unidos, usando as leveduras modificadas e tudo isso, né, eles têm uma linha de leveduras que se chama Lumina. Lumina são todas essas leveduras que tem perfis específicos sem o gene da turbidez, para quem quer fazer cervejas frutadas e não ter esse problema, né? Então, muitas cervejarias nos Estados Unidos estão buscando, né? West Coast IPAs hoje em dia já estão muito mais modernas, é cada vez mais difícil encontrar West Coast IPAs, digamos, que são resinosas, cítricas, enfim, que vão para esse lado mais pungente de floral cítrico resinoso, como as IPAs lá dos anos 90, anos 2000, começo, né, dessa febre American IPA, como a gente conhece hoje. E as West Coast IPAs, hoje, claro, se caracterizam por ser mais secas, por serem brilhantes, mas hoje também tem muita expressão de lúpulos modernos, aromas tropicais, enfim, muita coisa se conversa entre os estilos em questão de aroma, né? Então, esse tipo de levedura sem essa característica genética pode ser usada para fazer o West Coast IPAs, por exemplo, modernas. Então, dentro disso tudo, eles também, né, já sabiam, já desconfiavam, já viram dentro dos testes que a floculação não tem ligação. Por quê? Todas as medidas que eles faziam, né, as medições de NTUs eram em cervejas centrifugadas, né, centrifugadas em laboratório, então eles precisavam eliminar a levedura e medir o líquido que fica, né. Então, nesse sentido, eles sabiam que não tinha muito a ver com a floculação, essa estabilidade da turbidez, e aqui eles também conseguiram correlacionar, fazendo cerveja, e viram que no eixo de baixo que está o score de floculação e o eixo de cima que está o de turbidez, muitas cepas com score de floculação alto, ou seja, altamente floculantes, também tinham expressões bastante elevadas de turbidez, né, desse gene, e a cerveja final saía bastante turva. Assim como leveduras com baixa pontuação de floculação não tinham essa expressão e não entregavam cervejas turvas no fim do experimento, né? Então, a gente sabe que não levedura em suspensão. Para quem conta com a levedura em suspensão para ter uma Reis IPA turva, provavelmente vai ter um problema em algum momento, ainda que seja uma cepa de floculação super baixa, a gravidade vai agir, a gravidade vai atuar eventualmente, né? A gravidade é uma lei, né, pessoal, não é uma teoria, então ela vai acontecer, vai flocular, vai assentar, e a cerveja vai sair limpa. Eu
posso falar por experiência própria, né, e também de muita gente que a gente conversa, até falando muito com o pessoal do Mega e a experiência deles lá. Eu, na última cervejaria que eu trabalhei na Loa, lá no Chile, a gente tinha centrífuga, e quando eu centrifugava as minhas Reis e IPAs, né, claro, alguma diferença, porque eu estava eliminando um monte de matéria orgânica, sim, existia de turbidez, mas a cerveja entrava turva e saía turva também, um pouco menos, mas saía super turva, e a questão também que ajudava muito era no sabor. Essa levedura em suspensão nessas Reis e IPAs são muito astringentes, elas têm muitos compostos de lúpulos que acabam envelopando a parede celular, né, a própria célula, que no caso é vantajoso você tirar a levedura de uma resípua de contato justamente pela grande quantidade de compostos que tem ali presente, né, que muitas vezes são mais amargos, mais astringentes, enfim, tem aquele clássico, o hop bite, né, que é o hop burn, que se fala que é aquela ação astringente muito que dá no retrogosto. Então, uma das razões pode ser levedura em suspensão, porque não sei vocês, mas eu provava meio que um pouco de tudo na cervejaria, e uma dos testes que eu fazia, teste não, né, aquela coisa mais empírica, às vezes experimentar um pouco as lamas e as borras, e se alguém já experimentou lama de Reis e IPA, é terrível, é horrível, é muito ruim, é muito amarga, é muito astringente, mas enfim, né, é algo que acontece, e testando a cerveja, entrando na centrífuga e saindo, também dá para ter essa sensação muito clara de melhora sensorial, principalmente em sensação em boca, da cerveja com e sem levedura, né? Então, enfim, é possível, se vocês pegam a amostra de cervejas feitas desse método, ou se vocês já fazem cervejas que funcionam e conseguem manter turbidez estável, se vocês fazem uma filtração ali no laboratório ou algo assim, essa turbidez não vai embora, ela não vai embora com apenas terra de atomassa. Então, enfim, existem vários testes que dá para testar, enfim, a estabilidade ao longo prazo, mas, enfim, levedura em suspensão não é a razão pela qual as IPAs são turvas, né? Bom, falando um pouco mais aqui sobre processo e conselhos, aqui à direita vocês podem ver um desenho muito bem elaborado, muito altamente científico, sobre um pouco de como funciona, né, esses polissacarídeos, que são essas monoproteínas que são liberadas na cerveja. Elas já estão na cerveja, então você não precisa agitar, ressuspender, borbulhar com CO2, enfim, para a levedura entrar em contato com o lúpulo, para ter essa turbidez. Aqui eles fizeram 4 testes, né, com levedura referência, levedura sem o gene, levedura referência, levedura sem o gene, com dry hop standard, dry hopping depois de remover a levedura e com agitação. Então os resultados são basicamente os mesmos, então não importa o que você faça, essas manoproteínas, o Reisium, né, digamos assim, já está na cerveja, né? Então não é preciso se preocupar com esse tipo de coisa para obter essa turbidez. E para quem se preocupa, digamos, bom, não queria essa turbidez, ou enfim, para quem está imaginando algum tipo de processo específico, algum problema e não intencional, foi feita uma pesquisa com esses produtos, né? A Brewers Clarex e o Weirflock não são efetivos na remoção desse tipo de turbidez, né? Brewers Clarex é muito usado pelo pessoal que está fazendo aí cerveja sem glúten ou reduzida em glúten, ele é uma base de enzimas, né? Porém, o Biofine Clear, que seria um clarificante à base de sílica, ele sim funciona, assim como esse dry hopping no knockout. Esse é muito efetivo para eliminar, digamos assim, turbidez, como a gente viu lá no começo, né? Então, essas são algumas dicas para quem está usando e se preocupa, bom, eu quero ter ela turva, então não vou botar os clarificantes aqui ou ali que me ajudam nisso ou naquilo, porque eu posso ter um problema. Eu não vou botar o Brewers Clarex porque eu quero uma resipa reduzida em glúten, então eu não quero diminuir minha turbidez. Nesse caso aqui, eles puderam avaliar e constatar que não é efetivo. Então, seria possível ainda assim fazer uma resipa reduzida em glúten, não sei se é de interesse de alguém, mas enfim, são informações aí bacanas, interessantes. A gente sabe também que o pH pode afetar outros elementos que podem afetar a turbidez, mas nesse caso eles fizeram estudos para ver se, bom, o pH não era um fator influenciador para ter mais ou menos turbidez.
e eles puderam constatar que, pelo menos em pHs normais de cerveja, de IPAs, por exemplo, entre o 4 e até exagerando ali 6, não tem diferença, estatisticamente falando, né, a cerveja vai sair tudo. Claro, ali em pHs muito baixos, que uma IPA não deveria estar, né, menos de 3,5, está fazendo uma Sour Haze IPA, talvez, mas acho que não sei se ainda existe Sour IPA, enfim. Talvez possa ser afetado, mas enfim, se você não está fazendo uma Sour Haze IPA e o teu pH está abaixo de 3,5, você tem que se preocupar com outras coisas, não só com a turbidez. Então, né, pHs normais não afetam nessa estabilidade, tá? Acho que aqui todo mundo que já faz esse tipo de estilo já meio que sabe, não precisava muito da ciência, mas aqui se pôde comprovar que quanto mais lúpulo, mais turbidez. Óbvio que não é uma relação direta, né? Põe 2 vezes mais de lúpulo, tem 2 vezes mais de turbidez, assim como funciona da mesma forma, 2 vezes mais de lúpulo não significa 2 vezes mais de potência aromática e de sabor, enfim, tem um certo ponto que sim, é mais escalável, e chega um ponto de saturação, que necessariamente você vai estar jogando mais lúpulo e vai ter mais turbidez, mais aroma, ou mais isso ou aquilo, né? Porque a gente sabe que os pontos de extração, enfim, quantidade, eficiência de extração, ela tem limites, né? E limites também econômicos, né? De eu estar jogando dinheiro fora, mas nesse caso aqui a mensagem: quanto mais lúpulo, mais turbidez. A gente está falando em libras por BBLs, barris, esse sistema aqui bem complicado dos Estados Unidos, mas é mais ou menos meia libra por BBL, seria umas 2 gramas por litro, então 2, 4, enfim, assim por diante. Até ali 16 gramas por litro, que não é um exagero hoje em dia, né? Enfim, até relativamente normal para esses estilos. Então, para entregam bastante mais turbidez do que pensando em 8 gramas por litro ou 4 gramas por litro. Foi possível constatar também que o tipo de lúpulo afeta, porque não é nossa área de estudo. Eu sei que a Hopsteiner, recentemente, acho que foi no começo do ano, recebeu até um prêmio, mas eles fizeram uma pesquisa muito parecida com essa, até dando seguimento a essa pesquisa. A gente fez muita desses estudos foram feitos em parceria com eles, assim, fazendo colaborações, né? Aqui tem até algumas listas dos lúpulos da Hopstein, de que diferentes lúpulos também dão diferentes níveis de turbidez. A gente meio que empiricamente já sabe, né, que tanto por sabor quanto por essa questão de aspecto visual, alguns lúpulos são melhores que outros, alguns aqui são um pouco mais surpresa, como o Citra não está no topo da lista, mas está, acho que, no topo da lista de quase todas as Hazy IPAs aí, pelo menos, né, em geral, enfim. E aqui também dá para ver que eles têm uma boa variação, ainda que todos a níveis bem satisfatórios de turbidez. Mas, enfim, o tipo de lúpulo também afeta, não só a quantidade e não só o momento que eles são adicionados, né? Que alguns outros lúpulos da Hopsteiner, que outros, né, produtores, enfim, uma coisa aí de Yakima, e lúpulos de abertos, digamos assim, de vários produtores. Aqui alguns lúpulos da Hopsteiner também apresentaram isso. Então, por que exatamente, qual elemento do lúpulo está fazendo com que ele seja mais propenso a gerar mais turbidez? Não podemos responder, até porque essa pesquisa seria uma pesquisa, assim, quantidade de variáveis que podem ser muito grande, mas, enfim, falem com os fornecedores de lúpulos de vocês, eles devem ter algum tipo de informação. Esses braços técnicos dos produtores, ele é sempre útil para ajudar a gente a fazer cervejas melhores, né? Então, usem essas ferramentas. Não é porque eu estou desse lado agora, mas, enfim, eu, quando estava do outro lado, sempre que podia ter, né, consultas e assessorias, parte do serviço de fornecedor, é sempre útil, né? Então, o que significa todas essas formações? Eu acho que eu estou quase estourando de tempo aqui, vou tentar acelerar, mas está quase finalizando, para a gente poder ter algo de pergunta. Conhecimento é poder, e o que dá para medir, o que dá para controlar, o que você sabe, né, você consegue gestionar. Então, cerveja lupulada, turva ou limpa, pode ser programada, pode ser calculada.
é possível calcular no teu programa, no teu PCP ali, né, na tua programação de produção, quando produzir, quando dry hopear, quando coletar a levedura para fazer o dry hopping depois e poder fazer e ter o resultado final. Eu fiz muito isso na minha carreira e é algo que eu conseguia botar, eu vou produzir tal dia eu vou fazer o dry hopping, tem que ser nesse dia por causa disso e daquilo, antes eu coleto a levedura, eu faço aqui e ali, eu posso usar essas técnicas, né, um dry hopping cedo, um dry hopping mais tarde, para ter algo mais turvo, menos turvo para fazer, né? Eu não vou falar desses exemplos em si, até porque tenho que falar de Hefeweizen com adição de lúpulo para ajudar com a estabilidade de turbidez. Eu acho que é uma dica bacana, mas poucas Hefeweizen no mercado hoje tem dry hopping, né? Além das Hopfenweizen, que é um outro estilo, mas enfim, é um pouco a ideia, um conceito mais do que, enfim, coisas práticas, né? É muito importante também não esquecer de todo o resto, né? De novo, a levedura é um fator, esse gene ele é um fator estabilizante, né? Então, se vocês verem aqui, a OIL004, a American Ale, né? A West Coast Ale 1, perdão, ela também gera turbidez com alguns lúpulos, mais que outros. Então, tem que considerar tudo, né? A levedura, ela é necessária para estabilizar. Vocês vão conseguir um resultado muito bom com uma levedura haze positivo, mas é impossível fazer cerveja haze com leveduras que não são haze positivo? Claro que não, é possível. Talvez tenha mais trabalho, talvez o nível de turbidez seja um pouco menor, mas sim, é possível, né? Tem que considerar as proteínas e polifenóis do malte, os ácidos polifenóis do lúpulo, todos esses complexos que se ligam, então é necessário ter bastante proteína, bastante polifenol para se ligar, porque se você não tem polifenol e tem um monte de proteína, não tem essa ligação, a turbidez não se mantém estável. No caso das Hefeweizen, tem muita proteína do trigo, mas não tem esse elemento para gerar essa turbidez estável, não tem o dry hopping, não tem a quantidade excessiva de lúpulo para que a turbidez se mantenha, né? Porque, em geral, as leveduras de Hefeweizen são haze positivo. Então, enfim, são algumas dicas aí para vocês considerarem. Quem já faz cerveja hazy IPA não tem problema, né? A ideia não é mudar, obviamente. Quem já faz, siga fazendo o que vocês estão fazendo, mas quem tem problemas, aqui tem várias dicas que podem ajudar a resolver, digamos, essa dor de cabeça que eu tenho certeza que, para mim, já foi, eu consegui dar a volta nesse tema, né? E tenho certeza que para algumas pessoas pode ainda ser. Quem quiser saber mais, talvez entender um pouco melhor a parte científica por trás de tudo isso, né, que eu expliquei talvez de maneira muito básica, até levemente, enfim, talvez com os termos, inclusive, não adequados. Tem aqui a publicação dos papers, aqui também que eu tinha comentado, um outro paper que também foi baseado, esse Unfilterable Beer Haze Part 2, Identifying Suspect Cell Wall Proteins. Aqui foram algumas dos elementos que serviram também para o pessoal do Omega chegar nas conclusões que eles chegaram, enfim, tem bastante recurso. Tem vários episódios do Master Brewers Podcast, que tem em inglês, tem em espanhol também, que está começando a sair. Eu que gravei do espanhol, então não sei se vocês vão escutar algo diferente do que eu apresentei aqui hoje. Mas tem também, Maestro Cerveceiro, se chama. Tem apresentações do Brewing Summit, Master Brewers Conference, tem um monte de coisa que foi apresentado. E o Top Crop, né, topcrop.co, sem o M no final, é a ferramenta, é o canal de educação da Omega East. Ali tem muita informação, não só disso, como de muita coisa, né? Enfim, laboratório, controle de qualidade de acetil, fermentação em geral, enfim, tudo relacionado à levedura, à microbiologia e qualidade. Tem muita coisa ali para vocês perderem bastante tempo. Perder tempo não, né? Investir bastante tempo e ganhar muito conhecimento. Claro que sempre tem que dar uma fechadinha com um pouco de jabá, né? Hoje as nossas cepas da Pinnacle, elas são haze neutra, né? A gente não tem nenhuma haze positivo. Então, esse ano ainda vai chegar, a gente vai trazer a Juicy Ale, que é uma cepa que foi testada, validada com o pessoal do Omega, é uma cepa proprietária nossa, não é uma cepa do Omega, mas foi validada, foi comparada com cepas deles, é uma cepa que está muito bem desenvolvida, a gente está com muita expectativa, a gente vai fazer testes com clientes selecionados, então o pessoal que tem no cervejaria, que quer fazer teste, entre em contato com a gente é distribuído pela NP Brewing, quem quiser o contato também fala comigo, dá uma olhada em redes sociais para fazer esses testes. Quando chegar essa levedura, acredito que
até o fim de novembro já deve ter alguma coisa disponível para essa primeira fase inicial de testes antes de chegar, digamos, o produto oficial para venda normalmente. Vamos fechar então com dúvidas, né? Ver se tem alguma coisa. Aqui está meus contatos anotados para quem quiser, quem não leu o QR Code, para, enfim, anotar aí qualquer coisa, manda uma mensagem, manda um e-mail, estou sempre mais ou menos conectado aí. A gente está dentro do limite, mais apertadinho, mas vamos ver aí de pergunta e tudo mais, o que tem, para ver se a gente consegue falar um pouquinho mais. Olá, Rodrigo, muito obrigado pela palestra, show de bola, conteúdo técnico de qualidade aí, explicado de uma forma simples para a galera. A gente agradece imensamente aí, com a aplicação super rápida, né? O pessoal todo faz, melhoria sempre é bem-vinda. Vamos lá, pessoal, o que tem de pergunta? O Lucas aqui perguntou o que podemos fazer, o que temos de sugestão para alteração de processo, uso de aveia, trigo, rampa de braçagem, dry hopping, etc., para auxiliar as leveduras Reis e mais para garantir a estabilidade da turbidez. Então, tudo que foi mostrado ali, as bases de teste, era um mosto feito apenas com... Eles chamam muito de malte de 2 fileiras, né? Two row. Então, seria uma equivalente, não necessariamente ao nosso Pilsen, porque tem algumas especificações um pouco diferentes, mas, digamos, um malte base e só malte de cevada base. Então, todos os elementos que você agregar que são favoráveis a gerar turbidez, eles vão te ajudar. Então, maltes ou grãos que têm alto conteúdo de proteína, eles vão ajudar. Então, a própria aveia, o próprio trigo, eles vão ajudar. Claro que eles sozinhos não vão fazer o trabalho, né? Que nem eu falei, tem que ter todo o conteúdo de proteína, o conteúdo de polifenol, eles precisam fazer essa ligação. Se tem um sem o outro, eles, digamos que não tem com quem se ligar, com quem se interactuar e se manter em suspensão. E a levedura, o que ela faz é manter esses elementos estáveis, né? Esses elementos em suspensão que não são filtrados, filtráveis, que não são eliminados com centrífuga ou filtro. Então, sim, tudo que você puder fazer para aumentar a levedura vai fazer o papel de estabilização, mas se você tem só a levedura sem o dry hopping, sem a proteína, também não adianta. Se tem só a proteína e a levedura, não adianta. Se o lúpulo sem a levedura, enfim, é um pouco essa matriz, essa jogada de um lado para o outro que vai te dar o resultado final. Mas ali, como comparação, é só um mosto Pilsen, digamos assim, um mosto base de cevada, com um dry hopping e a levedura. E só assim os resultados nas fotos e nos valores já é super alto. Então, tudo que você agregar mais vai te dar mais turbidez em teoria. Show! Tem gente perguntando se tem alguma chance das cepas da Ômega virem para o Brasil. Não sei se é contigo isso. Tem chance sim, vai vir, claro, não vai vir todo o portfólio completo, né? A gente está estudando ainda se existem formas de vir, levedura líquida é muito mais complexo, né? A logística, a questão de estabilidade e tudo mais, mas vai vir também uma cepa, a primeira que é a Lutra, que é uma levedura seca, uma que é bem versátil, já é uma cepa que existe, que já tem seca, e agora vai começar a vir para o Brasil através da gente, dos nossos canais. Então, sim, a Ômega vai começar a chegar aos pouquinhos. Eu não quero gerar expectativa ainda, mas, enfim, acredito que esse ano também já tem que chegar junto da Juicy Ale, alguma coisa para já começar a testar no mercado aí, com o pessoal que se interessar, entrar em contato. A gente vai começar esse trabalho esse ano ainda. Legal, tem mais uma pergunta perguntando se essa levedura está disponível no mercado já, que você estava apresentando na palestra. Não, a Juicy Ale, a nossa, no caso, não está disponível ainda, deve chegar no mês de novembro. Se as autoridades competentes aí, Anvisa, tudo, dê tudo certo, a gente já está aí com o distribuidor trabalhando, a gente já tem o produto, digamos, pronto, envasado e tudo mais, só que agora é uma questão mais burocrática mesmo, às vezes demora um pouquinho, mas vai estar disponível aqui. Existem outras cepas no mercado que são raiz positiva, né, de concorrentes, ou enfim, tem várias aí também, se vocês conversarem com eles vão conseguir ver quais que são
boas opções, mas do nosso portfólio, a que está vindo ainda não chegou. Beleza, tem mais uma Esse pergunta ano. aqui. Opa, perfeito. Pode completar. Não, é isso, mas é isso, né? Vai ser esse ano ainda, vai ser no mês de novembro, caso não tenhamos imprevisto. Mas se não for em novembro, vai chegar em dezembro. Isso é com certeza. Perfeito. Aqui, se realizando o dry hop mais cedo, é possível diminuir a turbidez? Isso que a gente viu ali, depende do quão mais cedo a gente está falando, né? O dry hopping no dia zero, no knockout, sim, ele tem um efeito muito, muito expressivo, né? Ali eu vou até voltar um pouquinho ali para ver na parte que mostra, ele tem esse efeito. Você vê a foto, a cerveja que está na direita e a da esquerda, a primeira só foi feita uma leve adição de dry hopping no primeiro dia, e depois foi feito dry hopping normal, né? Para também não pensar, preciso jogar tudo no primeiro dia, não. É uma técnica possível. Essa técnica, óbvio, talvez diminua a sua capacidade de reutilizar essa levedura. Muita gente não está reutilizando em resipas pela carga, enfim, estresse, nível de álcool, seja o que for, mas se isso não for um problema, né, para o teu processo, fazer esse dry hopping cedo pode ser uma técnica assim para diminuir a turbidez, e é uma técnica muito eficiente. Perfeito. Mas cedo é isso, né? No knockout, né? Cedo é primeiro dia ali, primeiros momentos ali. No segundo, terceiro dia já não é tão cedo a ponto de ter esse efeito. Beleza, última pergunta para fechar hoje. Se não fazer a recirculação durante a mosturação, ajuda de alguma forma a turbidez? A gente está falando de outras coisas em suspensão, né? A não circulação, digamos assim, você vai acabar passando material para tua fervura, né? Casca de malte, enfim, material que talvez te ajude com a turbidez, mas talvez te prejudique na questão sensorial, né? Como não é uma prática comum, eu não saberia te dizer 100%, mas acho que sim, pode ajudar, porque você vai ter mais elementos sendo carregados ao longo da cerveja, mais elementos que pode te ajudar, mas não sei se é uma técnica que no fim do resultado final vai ser só positivo, né? Eu acho que, considerando os elementos que a gente colocou aqui, não seria necessário não recircular para obter esse tipo de resultado. Perfeito. Então, fica o nosso agradecimento, Rodrigo. Muito obrigado a você, a Pinaco, que cedeu o teu tempo, ao esforço aí de preparar o material, de estar aí conosco, né, nessa noite, passando conteúdo para a galera, conteúdo de qualidade, né? Então, fica o nosso agradecimento. Parabéns pela palestra. Muito obrigado aí pela parceria e ficamos aí à disposição. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Escola da Cerveja de Malte. Acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, acompanho o festival há muito tempo, agora como fornecedor, patrocinador, ali, participante, na verdade. Enfim, espero que as próximas edições a gente esteja junto aí também. E obrigado pelo espaço. Sempre que precisarem da gente, estamos à disposição. Com certeza, ano que vem temos festival, temos Brasil Brau, imagino que vocês vão estar por lá também. Então, Brasil Brau, vamos. Então. Brasil Brau, a Laura vai vir falar na Brasil Brau. Então, quem quiser saber mais legal. direto de quem fez a pesquisa, vai estar lá. Vamos trazê-la aí para falar um pouquinho disso. Show de bola. Então, nos vemos ano que vem, com certeza. Obrigadão, Rodrigo. Parabéns pela palestra mais uma vez. E, pessoal, Valeu, vamos pessoal. seguir em frente aí, que a gente tem o nosso último tema de hoje. Valeu, Rodrigo. Valeu.